Olá, estamos de volta. Este é o programa Santiago Entrevista, aqui pela TV Sete Lagoas. Sempre um prazer muito grande estar com você aqui pela TV Sete Lagoas, canal 8 da Claro TV a Cabo. Estamos também na sexta-feira com o nosso programa Santiago Entrevista para todo o Brasil, na ComBR, canal 28 da Sky da Oi TV. Você que nos assiste fora de Sete Lagoas, um abraço. É muito bom a gente tá levando as coisas de Sete Lagoas para outros estados, né? Fiquei sabendo que agora estamos até no Pará, né? Que bom. Nosso programa também, né, fica disponível para todos aí na nosso site www.tvsetelagoas.com.br e nosso canal do YouTube, né? Você que nos assiste no YouTube, não deixe também de enviar para outras pessoas. Estou recebendo de volta aqui, depois de um bom tempo, né? Ele que foi ex-prefeito, né? É o ex-prefeito de Paraupeba, foi candidato a deputado federal com uma ótima votação, né? E está conosco aqui hoje e pode até vir, né, como pré-candidato aí em breve aqui na nossa região. Juca Bahia, seja bem-vindo. Que bom estar recebendo você de volta. Obrigado, Santiago. É um prazer estar aqui de volta, né? Sempre é bom a gente fazer esse bate-papo, né? Colocar o que a gente pensa, né? O que a gente quer para Sete Lagoas aqui e a nossa região, né? Que bom. Olha, lembrando que o nosso programa é sempre com o apoio da 5bits, www.5bits.com.br. Você que tem o seu site, seu e-commerce e quer profissionalizar, acessa lá www.5bits.com.br, uma empresa genuinamente sete-lagoana e muito profissional, tá? Você também de fora pode acessar e fazer contato, que trabalham aí para o Brasil inteiro, tá bom? www.5bits.com.br. Gente, o Juca foi prefeito de Paraupeba, né, por 2 mandatos, né, uma administração perfeita, muito elogiado em toda a região, teve um trabalho aí de recuperação de Paraupeba, um sucesso, né, a gente pode dizer assim, a palavra que resume é isso aí, sucesso. E veio aí como candidato a deputado federal nas últimas eleições e teve uma ampla votação. Nós queremos falar um pouco disso também, porque o nome do Juca, ele está aí, né, nas conversas, né, nos bate-papos das pessoas que estão falando sobre as eleições do ano que vem, né, como provável nome para ser candidato a prefeito de Sete Lagoas. Vamos falar sobre isso, Juca, porque eu queria que você explicasse para a gente esse DNA seu político, né? Porque muita gente fala assim, mas o Juca é um empresário, o Juca tem os negócios dele, como é que ele vai largar isso para mexer com a política? Só que eu percebi que você ficou em 2 mandatos na prefeitura de Paraupeba, né? Depois veio com aquela campanha bonita que você fez, e as suas empresas continuaram evoluindo a mesma coisa. Então, quer dizer, a política parece que ela não atrapalha em nada para você, pelo contrário, né? Parece que ela te dá até mais gás nas suas empresas. Santiago, tudo na vida, quando você se prepara para aquilo, né, você tem condições de fazer bem feito, né? Minha vida sempre foi um caminho, né? Eu sou aqui em Sete Lagoas, nasci aqui, né? Depois fui estudar em Belo Horizonte, formei em economia, fui trabalhar lá em Paraupeba, né? Trabalhei durante uns 5 anos como funcionário, depois abri minha primeira empresa, e foi dando certo, né? Graças a Deus, minha vida empresarial a empresa foi crescendo, né? Passamos a exportar, depois abrimos em vários outros ramos, né? E chegou uma hora que eu vi que eu já tinha condições de dar minha contribuição para uma condição maior para a sociedade. Porque eu acho que você como empresário, você ajuda muito, né? Você gera emprego, gera renda, né? Centenas de famílias lá trabalhando com a gente, mas é na política que você pode realmente mudar a vida das pessoas, né? Isso, quando eu resolvi entrar na política, a coisa que eu mais ouvia era uma indagação, Juca, você é empresário, agora você está com sua vida, suas empresas todas andando bem, o que você vai entrar nisso? Eu falei, gente, todos nós dependemos da política, né? A política vai fazer se você vai ter uma segurança melhor, se você vai ter uma estrada melhor para você andar, se você vai ter uma educação, uma saúde melhor. Então eu acho quase como obrigação mesmo de todo mundo participar,
Não candidatar, né? Candidatar é uma opção de cada um. Mas participar, eu acho que todos temos essa obrigação, se você seja funcionário, se você seja um empresário, se você seja um jogador de futebol, você tem a obrigação de participar da política. Mas as empresas chegaram a um determinado nível que eu poderia sair da parte operacional delas, né? Então eu vi que já estava na hora de eu dar uma contribuição maior. E resolvi, me lancei como candidato a prefeito lá em Paraupeba, né? Fui eleito na primeira vez que eu candidatei, fui com 40 e poucos % dos votos. Depois, no final do mandato, candidatei à reeleição em Paraupeba, Santiago. Paraupeba, em 108 anos, quando eu candidatei à reeleição, nunca tinha reeleito um prefeito. O prefeito mais bem votado que tentou reeleição lá teve 30% dos votos, e não foi reeleito. Eu fui o primeiro prefeito da história de Paraupeba a ser reeleito, né? Depois de 108 anos, e com a maior votação que já teve lá em Paraupeba, né? Mais de 80%. E isso então mostrou que a política que nós adotamos lá, uma política séria de transparência, né? Mostrando a verdade à população, mostrando o que poderia ser resolvido, o que não teria como, o que poderia ser resolvido depois, tudo com transparência, a população entendeu. Nós fizemos até uma outra coisa que foi um feito inédito aqui, não só lá, como em toda a região, né? Que está no estado, que todos os vereadores foram feitos da minha chapa. A oposição, os outros partidos não conseguiram fazer nenhum vereador. Então foi 100% da Câmara, a população só votou em vereador que estava apoiando minha chapa. Você vê que foi um caso de sucesso mesmo de uma administração, né? E isso nos levou para um outro caminho, como você falou também, que é a questão da minha candidatura para deputado federal, é a questão que eu luto muito aqui, principalmente aqui em Sete Lagoas, que é a cidade polo nossa, né? Nossa região. A nossa região é muito pouco representada, né? Nós temos hoje um deputado estadual que nos representa lá. Diga-se de passagem, nós já tivemos um deputado federal e 2 estadual, né? E aqui hoje... Com a população bem menor. E hoje, pela população que nós temos aqui em Sete Lagoas região, tranquilamente a gente poderia ter 2 federal e 3 estadual. Então, a região ficou muito fraca politicamente. E o que me leva a ver isso é pela desunião mesmo, cada um puxando para um lado. Então, me levou a candidatar a deputado federal. Fui o deputado federal mais bem votado da região, né? Tive 42 mil votos. 42 mil votos? Foi o da região que foi o mais bem votado. Você teve aqui 8 mil votos em Sete Lagoas? Foi, 8 mil e poucos votos aqui. Então, mas pregando que a força de toda a região é a união. Se a gente não tiver união aqui, se não tiver um grupo político forte, que represente aqui Sete Lagoas e região, nós sempre vamos ficar meio parado e perder grandes chances de desenvolvimento, né? Eu cito muito essa 424, que há anos vem promessa de se fazer e depois ter algum problema. Se a gente tivesse um conjunto de força política maior aqui, talvez a gente poderia ter resolvido isso já, né? E se prometeu muito, né? Se prometeu aí uma linha verde, se prometeu um crescimento enorme, né? Para o lado de cá, e isso não acontece, né? Nós estamos assim esperando e nada acontece. E você vê que a diferença que nós temos aqui no Triângulo Mineiro, no sul de Minas, que tem grupo político forte. Tem. Então, as pessoas são representadas, né? Eles batalham por aquilo ali. Porque quando você é da região, você luta pelo desenvolvimento da região. Quando você não você é votado aqui, um deputado vem aqui, tem um número de votos, o máximo que ele vai fazer é mandar uma emenda para comprar alguma coisa, vai fazer um telhado de uma escola, ou uma ambulância, coisas de jeito que, na verdade, ajudam, mas não trazem um desenvolvimento. Agora, quando você é da região, é o que eles fazem, esses grupos políticos fazem no sul de Minas, esses grupos políticos fazem no Triângulo, buscam desenvolvimento para lá mesmo, lutam para isso. E isso que eu estou pregando mesmo, fiz a minha campanha para deputado federal e estou pregando aqui mesmo em Sete Lagoas, que é a cidade que
que possa dar arrancada mesmo para essa união, a união. Na sua campanha para deputado, você trabalhou buscando votos em quantas cidades? Eu só busquei votos aqui na microrregião de Sete Lagoas e na microrregião de Curvelo. Foi nessas duas microrregiões que eu trabalhei. Eu não quis sair para fora, igual a maior parte dos deputados faz campanha em 200, 300 cidades, né? Porque depois eu não vou conseguir representar 200, 300 cidades. Então, eu queria representar aqui. Então, eu só trabalhei aqui na nossa região, né? Para poder representar bem, né? Como é que foi a sua votação ali na microrregião de Curvelo? Em Curvelo, eu fui o segundo mais votado. Lá em Curvelo, né? Porque o Nicolas Ferreira foi o mais votado, né? Aqui em Sete Lagoas, eu fui o terceiro mais votado, né? Mas o Nicolas ficou em segundo. É isso que as pessoas não entendem. Por exemplo, o Nicolas é um garoto de boa intenção, mas ele não vai representar a nossa região. Justamente. Ele já saiu eleito de Belo Horizonte. Eu queria até saber quem que está ligado aí ao Nicolas, né, para que ele venha aqui nos ajudar. Né? Mas ele não consegue, porque ele foi votado em todas as cidades de Minas, né? Se ele for um dia em cada cidade, ele vai ficar o mandato dele inteiro só viajando, né? E ele tem que ficar em Brasília. Então é isso que as pessoas não entendem. O Nicolas já saiu eleito de Belo Horizonte. O voto aqui não faria ele mais eleito ou menos eleito, né? Então, quando se votava nele, estava votando, na verdade, em outros deputados que você nem sabia quem era, né? Então, por exemplo, quem votou nele, elegeu a Simone Reis. A maior parte das pessoas que não vai nem saber quem é, né? Ela foi eleita com... teve gente lá no PL que foi eleita com 30 mil votos, né? Eu tive 42 mil e não fui. Mas é isso, que as pessoas têm que entender que apesar dele, eu acho que ele é até um menino sério, uma pessoa de futuro, né? Mas os votos daqui não iam representar nada para ele, né? Ele não tem nem como atender todas as cidades. Uhum. Então é isso que as pessoas têm que entender. Eu vi alguns comentários que existia uma possibilidade de você assumir por você ser suplente. Isso tem vericidade ou não? Eu sou o primeiro suplente do partido, né? Então, se algum deputado eleito, né, sair por algum motivo... Né, são quantos deputados no partido? São, hoje, aqui em Minas, são 2 eleitos, né? Então, se algum dos 2 assumir algum cargo de um governo, né, ou se candidatar a prefeito de alguma cidade da região deles, né, aí eu assumiria, né? Eu sou a primeira vaga minha, né? Como se diz. Mas isso é uma coisa que não tem nenhuma negociação acontecendo para isso, né? Ou tem? Eles têm alguma intenção disso, mas isso eu não posso falar em nome deles, né? Mas eles têm alguma intenção sobre isso, tem. Então existe essa possibilidade também. Então existe a possibilidade de dentro desses 4 anos você assumir. Principalmente se for no ano que vem, depois das eleições, né? Eu ouvi falar que tem até uma mulher que faria parte do governo de Minas. Tem essa possibilidade também. Mas isso eu não posso falar em nome de outros, mas possibilidade existe, né? É um atalho também, né? Que seria interessante, né? Mas o mais interessante para a gente mesmo, é o que eu procuro mesmo, é mostrar, conversar, eu estou conversando com todos aqui, para mostrar a importância da gente se unir, né? Mostrar a importância. Você pode pegar as melhores juntas de boi, se colocar um para puxar de um lado do carro e o outro para puxar do outro lado, o carro vai para lado nenhum. Uhum. Agora, se você pegar a pior junta de boi e colocar isso para puxar no mesmo sentido, mesmo que seja devagar, ela vai deslocar. Então é isso que a gente precisa. Se um puxar para um lado, outro puxar para o outro lado, você fica parado. Ô Juca, agora, esses 44 mil votos que você teve, ele de certa forma te coloca num patamar muito alto, né? Mesmo que você não esteja lá no cargo, né, de deputado federal, na questão política você se torna um personagem muito importante, né? Você está exercendo também alguma coisa nesse sentido, aproveitando disso? Você está usando, né, essa vantagem politicamente para conseguir alguma coisa, para ajudar? Nós estamos tentando, sempre tenta, no governo federal, no governo estadual, né, para trazer benefícios aqui para a nossa região, né?
Mas... Já tem alguma coisa assim? Você conseguiu? Você estando com um mandato em mão, né? Que realmente você tem o poder, coisa, você tem realmente o poder para... caneta, né? Você tem realmente uma coisa você tentar de fora, né? Outra coisa você estar lá dentro e com o poder da caneta na mão, né? Isso que representa... Mas eu acredito que você, como um nome forte, né? Você chega, por exemplo, num gabinete em Brasília de alguém que é até do seu partido, né? Eu acho que as portas se abrem muito mais do que uma pessoa comum, né? Exatamente, mas o que a gente pode conseguir é pouco em relação ao que o meu projeto mesmo para Sete Lagoas e região, né? Que é um projeto mesmo de desenvolvimento, né? Eu falei que não adianta a gente conseguir uma ambulância que isso a prefeitura tem dinheiro para comprar, né? Não adianta a gente conseguir uma reforma de uma quadra, isso a prefeitura tem recursos que dá para fazer, né? O que a gente precisa mesmo é pensar num projeto de desenvolvimento, né? Um projeto que melhore mesmo o padrão de vida e a qualidade de vida aqui da nossa região. Você falando aí, eu estou me lembrando aqui, quando o Márcio Reinaldo ainda era deputado federal, a gente ouvia muito falar sobre um projeto que era o Porto Seco, né? Isso. Que era um baita de um projeto, né? E que depois, né, ele saiu de cena e nunca mais ouvimos falar nisso. O que você está querendo dizer é mais ou menos nesse sentido, né? De algo que venha... nós vamos ter aqui, por exemplo, agora vai sair o Rodoanel. Já vai melhorar muito em relação aqui principalmente aqui na ligação da 040, né? Mas essa 424 é essencial para a gente, que nos liga no aeroporto. Hoje todo negócio se faz, se vem um empresário aqui querer investir na região, vai chegar por aqui. Ele vai chegar pela 424 e vai até assustar. Justamente. Eu mesmo, quando trazia clientes meu americano, cliente europeu, eu passava o Belo Horizonte pela 040. Porque senão eu chegava aqui e não queria nem falar assim, nossa, isso aqui que é a estrutura sua, né? Então você assusta a pessoa, e fora ainda que é o bem mais precioso que a gente tem, que são as vidas que são perdidas, né? E nós corremos um risco maior ainda agora, que tá para a 040 aqui, tá para entregar a concessão, né? No dia, agora em agosto. Se isso acontecer, imagina a catástrofe que vai ser uma rodovia dessa, que já tem um asfalto de péssima qualidade, né? Mas se não aí ainda, pelo menos tem eles aí para dar manutenção, não ter buraco, se tem um acidente, vem socorrer rápido, né? Agora imagina se não tiver isso. Você acha que o governo federal vai ter condição de mandar uma empresa para cá e fazendo esse serviço? Porque se está ruim com ela, sem ela vai virar um catástrofe. Porque você não vai ter. Você tem um acidente, quem vai socorrer? Você teve um caminhão estraga no meio da pista, quem vai lá tirar ele? Quando já tem um acidente aqui, você já tem quilômetros de engarrafamento. Imagina se não tiver ninguém para tirar. Depois, o asfalto aqui, imagina uma temporada de chuva, com esse asfalto de péssima qualidade que nós temos. Depois de uma temporada de chuva, essa 040 fica intransitável. Tanto de buraco que se faz aqui, na primeira temporada de chuva que a gente pegar. Então parece isso que estão tentando adiar isso, né? Então, mas isso que a gente isso eu também estou até conversando também no governo, pedindo mesmo, usando todo o conhecimento que a gente tem para tentar, porque senão vai ser um caos isso aqui. Você pegar a nossa ligação, a 424 de jeito e a 040 ficar intransitável, nós vamos ficar ilhados aqui. Então, se a gente tivesse um grupo forte, a gente não teria nem essa 040 com esse assalto de péssima qualidade. A gente já teria um assalto de melhor qualidade nessa 040, teria uma 424, uma via que desse para você transitar, né? Ô Juca, eu até tive recentemente com o Haroldinho, né? Ele está substituindo você lá em Paraupeba. Como é que está a prefeitura de Paraupeba? Você também participa ali, de certa forma? Vocês estão evoluindo na cidade? Ele até me falou que parece que vai receber uma verba muito boa para fazer asfalto na cidade. Queria que você falasse isso. O Haroldinho está dando continuidade lá, ele era meu vice-prefeito, né? E agora está dando continuidade como prefeito, né? Paraupeba já até recebeu
esse mês passado agora uns 54 milhões para poder refazer o asfalto da cidade toda lá. Já está até depositado no cofre da prefeitura já, e creio que vai trazer muitos benefícios para lá, né? E você acompanha de perto a administração? Eu ajudo no possível, né? Hoje o prefeito é ele, né? Mas eu estou pronto para ajudar, como não só lá, como qualquer lugar aqui da região que me chame. Eu tinha um bom relacionamento com muitos prefeitos da região, e pela minha própria experiência mesmo de vida, né? Experiência administrativa, né? Tanto na área empresarial como no setor público, eu sempre procuro ajudar, né? Procuro ajudar com conselhos, procurando encontrar a melhor forma de se fazer, né? Uhum. Porque os recursos são limitados, né? Então você tem que saber usar eles bem para você poder multiplicar o bem-estar, né, Quais são as principais fontes de renda hoje de Paraupeba? Hoje, como toda cidade menor, a principal fonte é o fundo de participação, né? Mas nós temos, hoje lá tem um ICMS já razoável, né? Das cidades menores, Paraupeba hoje é uma cidade média, né? Então o ICMS já ajuda bem. Mas das outras cidades da nossa região, as menores, é o fundo de participação que como quase todo o Brasil, né? Lá ainda continua em primeiro lugar a questão da exploração de pedras? A economia ela é bem diversificada, né? Lá tem a exploração de pedras, tem a manufatura, né? Fábrica têxtil, né? Tem a agropecuária que também é forte lá, né? Então hoje não tem um setor que predomina muito, a economia se diversificou bem. Parece que até no turismo rural parece que é bom, né? Lá tem o turismo rural, tem as pousadas na zona rural, né? Então, e a cidade em si, uma coisa que eu lembro, falava-se que lá era muito violento por ali ser um lugar de passagem, né? Isso melhorou também? Melhorou. Nós conseguimos para lá também melhorar o equipamento da polícia, né, com viaturas, conseguimos mais efetivo para lá. Então melhorou bastante, né? Tem esse problema de você ser uma cidade magiana 040, né? Mas os níveis lá caíram assim muito mesmo, os níveis de violência. Eu lembro que eu tinha os dados de levantamento de 2020 caído para 2019 30%, depois tinha em 2021 tinha caído mais 35%, então em 2 anos já tinha caído 70% o nível de crimes lá na cidade, isso levantado são dados oficiais da polícia. Como é que é a questão do emprego lá? A cidade ela suporta o número de habitantes ou ainda tem aquela situação de muita gente ter que vir para trabalhar em Sete Lagoas? Hoje, lá, para você contratar uma pessoa em Paraupeba hoje já é mais difícil. Já está gerando muito emprego, né? Hoje o que nós temos lutado lá, e eu falo com o Claudinho, nós temos que melhorar mesmo a qualificação da mão de obra, né? Às vezes falta, às vezes tem até ir gente de fora para lá, às vezes por falta de qualificação, e isso que eu acho que é o gargalo que nós estamos enfrentando e que tem que enfrentar e que vai ser resolvido através de cursos, de capacitação da mão de obra mesmo. A internet veio para ajudar muito nisso também, né? Eu acredito que lá também deve estar se beneficiando disso, né? Porque hoje existem vários cursos online que as pessoas podem fazer, né? E se habilitar. Gente, nós vamos falar um pouco agora também de um tema aqui que é muito importante, que é a eleição do ano que vem. Andaram falando aí, né, muita gente cochichando aí no ouvido da gente, que você poderia ser candidato a prefeito em Sete Lagoas. Isso é uma situação real ou não? É uma possibilidade, né? É uma possibilidade, mas eu não vejo isso como um plano pessoal meu. Eu vejo isso se for a solução para melhorar a cidade, né? Se for uma solução de consenso, eu converso com os vários grupos políticos que existem em Sete Lagoas. Eu acredito que a gente precisa dessa união, né? Meu nome está à disposição, mas eu quero participar da eleição aqui em Sete Lagoas, porque eu acho que como a cidade mais importante, é a única cidade que pode alavancar
todo o nosso desenvolvimento é Sete Lagoas. Né? Sete Lagoas é o nosso coração, o nosso pulmão aqui para a gente desenvolver toda a nossa região. Pois é, mas legalmente isso é permitido? Nós fizemos uma consulta agora no TSE para saber que antes, na legislação, não tem nada que proíbe um prefeito que foi reeleito na outra cidade se candidatar numa terceira cidade. Mas, há uns anos atrás, teve um julgado no TSE, e depois no Supremo, que eles colocaram o prefeito, considerado prefeito itinerante. O prefeito que estava reeleito numa cidade, aí 6 meses faltando para terminar seu mandato, renunciava e se candidatava em uma outra cidade. Isso foi proibido. Modificaram a lei, mas pelo julgado foi proibido, considerado prefeito itinerante. Tá, mas só para me entender aqui, você ficou prefeito um mandato completo e depois mais 2 anos? Mais 1 ano e meio, que eu tive que renunciar 6 meses antes da eleição para federal, né? Então, no meu caso, não tem nenhum julgado. E você não tem 2 mandatos completos? Não, mas o problema não é a questão de ter 2 mandatos completos. A questão é você ter sido eleito, né? Não. A questão é o seguinte, é aquela questão, eles julgaram que o prefeito itinerante é que é o prefeito. Se você está num cargo hoje e renuncia há 6 meses antes para candidatar em outra cidade, esse está vetado. Esse já tem um julgado que é proibido. Não se pode fazer isso. No meu caso, que eu renunciei 2 anos e meio, ficou meio que num limbo. Não tem nenhum julgado sobre esse caso, né? Não teve nenhum prefeito que renunciou 2 meses, ano e meio e candidatou em outro lugar, não teve nenhum julgado sobre isso, e a lei não proíbe também. Proíbe também. Então, aí tem... Então, em tese, você está... tem correntes jurídicas que consideram que o meu caso, no mesmo caso do prefeito itinerante que renunciava 6 meses antes, análogo ao caso, então eu não poderia. E tem outra corrente jurídica que acha que, como a lei não proíbe, e não tem nenhum caso julgado do meu jeito, do meu caso, então automaticamente eu estaria liberado. Mas a prefeitura de qualquer cidade, principalmente uma cidade do Porto de Sete Lagoas, é uma coisa muito séria, para você poder entrar numa dúvida. Então, nós estamos fazendo uma consulta para ver essa possibilidade. Nós fizemos uma consulta esperando resposta direto no TSE, né, para saber se pode ou se não pode. Porque seria até irresponsabilidade minha assumir um compromisso através de uma liminar. Né? Uma liminar eu poderia conseguir, né? Mas seria uma responsabilidade minha e eu não faria isso. Se houvesse possibilidade de eu candidatar, eu vou, só se tiver uma confirmação. Não, o seu caso pode. Ou também alguma mudança na legislação, que pode ocorrer até outubro, né? Que a legislação da eleição do próximo ano fecha agora em outubro, né? Que é 1 ano antes. Pode ocorrer também uma mudança na legislação e especificar casos parecidos com o meu. O prefeito que renunciar antes da metade do mandato pode candidatar em outra cidade. Né? Se fizer isso também se resolve a questão. Mas isso, eu trabalho com isso somente se tiver algum desses 2 casos. Se houver uma coisa explícita na legislação, ou se o TSE falar que meu caso não se enquadra na questão de prefeito itinerante, que eu estou liberado para candidatar aqui. Mas isso já está em andamento, né? Isso a gente vai saber. Mas todos podem saber que se eu assumir um compromisso desse, com total respaldo. Eu, na dúvida, com liminar, eu nunca faria isso. Eu acharia até falta de respeito à população. É interessante que nessa eleição a gente tem 2 casos que, digamos assim, até fica parecendo que é parecido, porque precisa dessa consulta, né, que é o seu caso e o caso do próprio prefeito do Ilho, né? O do Ilho é diferente, o do Ilho está no mandato, né? Então ele ia ter que... Ele ia 2 como... a questão não é o período, né? A questão é que ele teria que renunciar aos 6 meses antes. Aí já... Aí cai também naquela... E aí dele ainda seria na mesma cidade.
aí isso já é vedado, né? O dele seria na mesma cidade, então não teria como. O meu seria em cidade diferente. Aí talvez parece que está até um pouquinho mais explícito, né? Então, assim, eu ouvi dizer que há encontros seus com os políticos locais, inclusive com o prefeito Duídio de Castro, né? Você encontra seu também com o Douglas e tal. Dentro dos políticos e tal, você tem uma corrente, você tem uma ligação maior com um do que com o outro, ou você realmente tem a tendência ou de ficar com um ou com o outro? A minha tendência Porque do jeito ou de outro você vai participar da eleição. O que eu estou buscando aqui hoje é a união. O que eu estou buscando é conversando com todas, pré-candidatos, lideranças políticas, buscando e pregando isso mesmo, que é o único jeito da gente desenvolver é com a união. Enquanto cada corrente puxar para um lado, nós vamos ficar parados no mesmo lugar. Então, hoje o meu foco é totalmente isso. Eu não penso hoje em outra coisa sem ser buscar essa união de todas as lideranças aqui, ou pelo menos da maior parte delas, né? Unidade é muito difícil, mas se você conseguir buscar aglomerar grande parte da liderança, você consegue desenvolver, consegue resolver as coisas, né? Foi mais ou menos o que nós fizemos em Paraupeba, que era uma cidade que tinha mais briga e mais confusão do que aqui em Sete Lagoas, apesar de ser menor. Tanto que, eu falei, em 108 anos, nunca um prefeito tinha conseguido ser eleito. Tanta briga que tinha. E não conseguimos pacificar, conseguimos unir, conseguimos mostrar o caminho, e a população entendeu isso junto também, né? Quando você parece com muita transparência e falando realmente o que você pensa, o que você sente, a população acaba enxergando e acreditando. E foi o que nós fizemos lá em Sete Lagoas. Já teve reeleição, que era menos complicada ainda, apesar de ser maior, né, do que a situação de lá, que em 108 anos era tanta briga que nenhum prefeito tinha sido reeleito. E às vezes vinha uma pessoa de fora e vencia a eleição. Então, né? Você falando aí sobre essa união, né? É uma coisa que eu acho estranho, né? E até aproveito a sua presença aqui para a gente tentar desmiuçar isso aí, né? Por que essa distância tão grande até hoje do prefeito Duídio de Castro com o Douglas Mello? Às vezes até por falta de diálogo, ou alguém mesmo para chegar. Às vezes até amigos brigam, né? Tem dois amigos que brigam, às vezes chega um terceiro e fala, não, qual que é o seu problema, qual que é o seu? Talvez possa ser até desinformação, né? Intrigas, né, que muitas vezes acontecem na vida da gente, principalmente na vida política, né? Às vezes uma intriga mesmo causa desentendimentos, né, que vão crescendo, né? E isso eu acho que todo homem que quer o bem, quer o diálogo, né? Eu acho que a briga, você entrar num lugar para fazer só briga não leva a lugar nenhum, né? Uma empresa, isso na sua casa, se todo mundo ficar brigando, fica um clima ruim. Na sua empresa, se os funcionários ficarem brigando um com o outro, sua empresa não vai para lugar nenhum. E no setor público, muito pior ainda, né? Que é muito mais complexo, né? Tem mais gente envolvida, né? E a complexidade é muito maior, né? Você, numa empresa, você produz parafuso, então você produz só parafuso ali. Numa cidade, você envolve em tudo, né? Você envolve na iluminação, no asfalto, no esgoto, na educação, na saúde, na segurança. Então, um complexo que, se você não tiver uma união para lidar com aquilo, é muito complicado você conseguir resolver. No caso, você vindo como candidato a prefeito de Sete Lagoas, caso você fosse eleito, você pensaria em mudar o quê? Né? Porque você tem uma experiência de administração em Paraupeba. O que você pensaria para Sete Lagoas? A principal coisa, como eu já tive experiência tanto no setor privado como no setor público, a principal coisa é a conscientização das pessoas. Aqui é do servidor público e da população, né? Você trabalhar com a transparência, você nunca vai inventar a roda. Eu acho que é a pessoa que chega, vou inventar, vou mudar tudo, né? Geralmente não dá certo.
você tem que primeiro conscientizar a pessoa da importância do trabalho delas, né? E conscientizar a população da importância da participação, né? Se cada servidor público já fizer conscientizar o que tem que ser feito, tiver a liderança ali mostrando, indicando o caminho, o que precisa se melhorar e como tem que ser feito, né? Com poucas mudanças você transforma a vida de um jeito que você não tem nem imagina o que é isso. Com poucas mudanças. Você pega duas cidades, ou duas empresas ali, talvez você nem enxergue o que foi feito ali, mas com mudança de estratégia, com mudança de valorização, com mudança de transparência, você colocando o funcionário para participar mesmo da administração e colocando a população com transparência, mostrando os problemas e as soluções, você faz uma transformação drástica ali, né? Sem ter que inventar a roda novamente. Então, pelo que eu entendi aqui, você pensa principalmente na valorização, né? Primeiro você falou em transparência, né? A transparência da máquina pública, né? Mais transparência na máquina pública e mais valorização do funcionário público. Eu acho que... Valorização, treinamento... aperfeiçoamento do funcionário. O que faz a diferença, o que faz a cidade andar é o funcionário público. Sem ele você não faz nada. Você pode colocar o maior administrador de uma cidade. Se você não conseguir engajar o funcionalismo público e mostrar que aquilo ali é benefício para eles também, que eles são cidadãos daquela cidade também, e o benefício é deles, né? Quando você faz uma obra, benefício para ele. Quando você melhora a educação dos filhos dele. Quando você melhora a segurança para a sua família. Quando você consegue mostrar isso, que parece ser uma coisa lógica, mas a maior parte dos lugares não funciona. Uhum. Parece ser lógico, né? É simples. A questão da administração geralmente é simples mesmo. Você só tem que fazer do jeito correto. Mas assim, tem umas coisas que eu acho que são muito interessantes da gente refletir, porque você veja bem, eu vou colocar três coisas aqui, né? Você vê a prefeitura aqui, por exemplo, ela está anunciando aí muito reforma de asfalto, melhoria da malha, né, viária da cidade e tal, né? Ela é importante mesmo porque, né, precisa do trânsito das pessoas. Mas aí você tem, por exemplo, às vezes uma escola que está lá, né, a escola já tem todo o seu aparato e tudo mais, mas às vezes a internet cai, né? Você precisa de tirar um xerox, você tem uma dificuldade para tirar um xerox, a máquina estraga até que vem para consertar. Aí você vai num posto de saúde, aí o médico vira e fala assim, hoje eu estou fazendo aqui tudo na caneta porque o sistema está offline e tal, né? Isso aqui tá muito pequeno porque não dá para atender todo mundo aqui. Quer dizer, são muitos problemas numa cidade do tamanho de Sete Lagoas, né? E eu queria que você me falasse qual que é a sua visão com relação a isso, né? Porque tem um macro e tem um micro. Isso tudo, um faz parte do outro. Porque você tem que colocar as pessoas certas no lugar certo para resolver os problemas. Né? Então você está falando muito aí numa questão de habilidades também, né? De ter um quadro profissional técnico. Você pensa muito assim? Com certeza. Você tem. Quer dizer, porque existe muito aquela coisa, né? De funcionários por pessoa que está ali há muito tempo, que você vai, né? Você vai conservando aquelas pessoas e tal. Mas eu lembro aqui em Sete Lagoas nós tivemos um governo do Maroc, quando entrou ele trocou todo mundo e falou assim, não gente, não tem esse negócio de que estava comigo na campanha, de que estava aqui há muito tempo, não, eu quero um quadro técnico, né? Eu lembro dele falar isso na entrevista. Você também pensa assim? Quer dizer, você tem que fazer uma seleção de pessoas capacitadas para colocar elas para dirigir? Se você não colocar pessoas capacitadas, você já está dado ao fracasso. Se você não trabalhar com uma equipe capacitada para fazer cada um sua parte, como eu falei, a prefeitura é muito complexa. Você mexe com setores que um não tem nada a ver com o outro. Ninguém vai entender de todos os setores. Uhum. Ninguém vai entender. Uma pessoa não vai entender de educação, de saúde, de obra. O cara que conserta uma impressora não sabe tirar o sangue. Então você tem que colocar as pessoas certas no lugar certo. E isso você consegue com os funcionários efetivos, capacitando eles para fazer a coisa certa, né? E valorizando e capacitando eles. E
nos outros cargos, você colocar pessoas técnicas ali que vai te ajudar a fazer isso, né? E isso você só consegue isso tendo mesmo uma liderança e uma liberdade, né? Você não pode entrar na prefeitura como a gente diz, com rabo preso, rabo né? preso, Você tem que entrar livre, né? E isso, graças a Deus, eu ter entrado na política depois que eu já tinha feito a minha vida pessoal, me deu muito isso, né? Porque muitas vezes a pessoa entra numa campanha, aquilo ali é o meio de vida dela, né? Eu fiz o contrário, né? Às vezes a pessoa entra para a política para fazer sua vida. Eu fiz minha vida para entrar na política. Então eu não dependo nada de salário, se eu for para uma eleição e perder uma eleição, minha vida continua a mesma coisa. Tenho minhas empresas para tocar, tenho meus negócios, tenho minhas coisas que eu gosto de fazer. Então eu não dependo daquilo. E isso, quando a pessoa depende da política, te dá um entrave, uma segurança muito grande para ela. Porque aí ela faz vários acordos, que se eu perder... E eu tenho essa liberdade. Para minha campanha de deputado federal, eu não usei nenhum recurso público. De fundo partidário, de fundo eleitoral, eu fiz tudo com recurso próprio. Com recurso próprio e de pessoas que quiseram me ajudar voluntário. Mas exatamente porque o que acontece hoje, muitos deputados são eleitos, mas já fazem compromisso, não, o partido vai lá e passa tanto para ele, você vai ter que votar junto com... Então você já vai preso. Amarrado, né? Então eu sempre fiz questão, tanto campanha para prefeito, campanha para deputado, de entrar sem amarras, né? E isso me dá liberdade para poder agir e administrar da melhor maneira para a população. Porque quando você entra livre e com capacidade de se fazer, né? Agora, se você entrar... não, você tem que colocar um apadrinhado político da pessoa, você não sabe se ela tem qualificação, se não tem. Aí já atrapalhou o processo. Isso... Você já está condenado a uma administração de fracasso. Agora, não tem nenhum problema. Uma pessoa, você me apoiou muito, Juca, eu quero indicar essa pessoa. Pode indicar, Santiago, não tem problema. Traz o currículo dela, vamos fazer uma entrevista dela, ver o que ela é capaz de fazer, né? Se ela for capacitada, não tem nenhum problema, né? O cargo... É muito melhor administrar com as pessoas de confiança do que com vamos colocar... Tem alguns cargos que são cargos de confiança. Lógico, você tem que colocar pessoas de confiança ali. Mas não adianta você colocar uma pessoa de confiança que não seja capaz também, né? Então, no universo do tamanho de Sete Lagoas, é lógico que a gente vai achar uma pessoa que seja de confiança, que seja capaz de... É muito melhor se colocar uma pessoa incapaz ali, você vai estar prejudicando, não é só ela, não, você vai estar prejudicando todo aquele setor, né? Pois é, mas eu citei exemplo aqui do Porto Seco, né? O que você pensa em termos de desenvolvimento, né, para Sete Lagoas e para a região? Você pensa em algo assim, de atrair investimentos, de novas fábricas, novos negócios? O que você pensa sobre isso? Primeiro você tem que dar estrutura, né? O governo, você não vai abrir uma fábrica, você vai dar estrutura e você vai atrair as empresas para aqui, né? Se você não tiver uma estrutura de segurança, né? Se você não tiver uma estrutura viária para deslocar tantas pessoas como as mercadorias, então o principal atrativo... Aí, né? Água, né? O principal atrativo que a cidade pode dar não é doar um terreno para alguém, é dar condições para aquela empresa quando se instalar ali. Se um empresário vai abrir uma grande indústria, vai abrir naquele lugar, ele vai querer o que ter ali? Vai querer ter saúde para os seus funcionários, né? E para os diretores que vão vir, que geralmente vêm acompanhar. Vai querer ter segurança ali, né? Ninguém vai querer uma empresa que é assaltada, que seu caminhão é roubado, que é invadida, que seus funcionários são ameaçados. Então, você vai querer ter uma rede viária que dá para você transportar suas mercadorias, dá para vir as pessoas transitarem
Então, a principal coisa, você montando essa estrutura, nós já temos uma localização aqui em Sete Lagoas privilegiada, né? Nós estamos aqui muito próximo à capital, né? Se a gente der a estrutura e tiver força política ainda para atrair as empresas, isso tudo se anda depois. Então, a principal função mesmo de um administrador é dar as condições básicas para aquela empresa se instalar, né? E isso é o primeiro passo que a gente tem que dar aqui mesmo, é dar água, dar energia, se uma empresa não tiver energia para ela trabalhar, como que ela vai ligar as máquinas, né? Se não tiver água para ela usar na sua produção, como que ela vai... Se a cidade não te dá segurança, não te dá educação, como que você vai conseguir fazer ela desenvolver, né? Justamente. Então é isso que a gente precisa mesmo aqui, precisa dar qualificação para os funcionários. Se uma empresa também, uma coisa muito importante no dia de hoje, que a empresa se instalar aqui, vai ver se a cidade tem gente qualificada para poder trabalhar na sua empresa, né? Então você tem que dar mesmo essa base, né? Mas assim, você pensa num desenvolvimento maior da nossa região em que sentido? Você acha que é industrial, é turístico? Estou dando dois exemplos, educacional, saúde. O que mais se desenvolve nos dias de hoje é o setor de serviço, né? O setor de serviço é o que mais se cresce em todo mundo, né? Não só aqui, mas em todo mundo. Então, é um setor que você tem que tentar atrair mesmo para aqui, que é o setor de serviço, né? Isso inclui o turismo, está dentro desse setor, né? Então, o setor de serviço é um dos que mais se desenvolve, né? E é um dos que mais que gera emprego e renda, né? Então, você tem nossa região é privilegiada na questão turística, né? Então, você tem que tentar... Só que para isso, é o que nós falamos no começo ali, nossa ligação com o aeroporto é uma catástrofe. Então, quer dizer, isso... Porque eu sempre falei uma coisa aqui, olha, você imagina, se você tem, por exemplo, aqui em Sete Lagoas, uma construção, uma coisa que não aconteceu por incompetência administrativa, tá? Eu afirmo isso, que foi por incompetência administrativa, porque na época a gente sugeriu uma PPP, né, uma parceria público-privada, que daria certinho, mas o prefeito não quis, né? Você construir um centro de convenção, você imagina, você constrói um centro de convenção, você vai atrair vários eventos para esse centro de convenção, e você tem a 424 duplicada, você traz um monte de evento que aconteceria até, por exemplo, em Belo Horizonte para cá. O cara desce no aeroporto e chega mais rápido em Sete Lagoas do que dependendo do lugar que ele iria para Belo Horizonte. Então, só isso aí você vê que já muda o patamar completamente. Hoje, o turismo, isso aí está dentro do turismo de negócio, né? Que é também da parte, dentro do serviço tem o turismo, dentro do turismo tem o turismo de negócio, que é o turismo que mais se desenvolve e mais traz recursos financeiros também. Eu, quando mexi mais com exportação, participava de feiras na Europa, ali nos Estados Unidos, que são megas feiras, que se movimentava assim, o que movimenta a economia ali naquele... com montagem de stand, hotel, restaurante, alimentação. A alimentação, a pessoa aproveita que está ali, você vai ali, eu ia para a feira em Las Vegas, você aproveita que você vai ali, você já fica uns 3 dias ali, e aproveita, e uma feira em Orlando, já aproveita e já dá uma volta ao redor dali, mesma coisa. Então aqui nós temos, a gente tem que dar a estrutura primeiro, né? Porque também não adianta você montar aqui uma mega negócio e não tem jeito de as pessoas chegarem, né? Porque você vai ficar com um elefante branco na mão, né? Nós estamos aqui, que está começando a FECONEXA, que agora foi um sucesso ano passado, né? Vai começar aqui hoje novamente, já é um embrião disso também, né? E se você conseguir colocar, uma cidade se coloca como um centro de feiras, convenção, isso é o setor do turismo que mais cresce e é o setor do turismo que mais gera renda.
que é onde que as pessoas gastam mais. A pessoa vem, participa uns dias, traz o dinheiro e vai embora. Então, gera renda e é o setor que mais cresce hoje. Tanto o setor do turismo é um setor que cresce muito, mas o turismo de negócio é o que mais cresce. E aí é como você diz, né? O cara vem para fazer turismo, daqui a pouco ele vai visitar a gruta, né? Ele vai visitar a serra, ele vai para uma pousada, e aí quer dizer, né? Ele deixa o dinheiro aqui. Às vezes vem, acontece muitas vezes, você vem para uma feira, você gosta do local, você vai começar a prospectar ali para você abrir o seu próprio negócio naquele local, naquela cidade. Então, você cresce de várias maneiras, você trazendo pessoas. Geralmente nas feiras são empresários de todos os lugares, pode querer investir aqui, já está aqui. Ô Juca, para fechar aqui, para a gente fechar muito bem o programa, eu quero parabenizar, né, a equipe do Paraupeba, né, que participou do campeonato amador de Sete Lagoas, e apesar de não ter vencido, né, ficou aí em segundo lugar. A gente perdeu nos pênaltis, jogou muito, fez uma final muito bonita e representou muito bem a cidade no campeonato, né? Acredito que você tenha acompanhado isso também, né? Eu gosto muito de futebol, né? Futebol, eu tive que parar de jogar por causa de um tendão meu que rompeu. Depois eu não animei mais o tendão de Aquiles. Mas uma das paixões minhas é o futebol. Gosto muito. Agora seu time não vai bem não, né? Tá melhorando, tá melhorando. Ano que vem a gente vai estar lá nas cabeças. O Juca é atleticano, viu? Ele está torcendo um atleta do ano que vem. Ano que esse vem, ano... Esse ano vai estar ali classificando para Libertadores, para ano que vem de Casa Nova lá. É verdade, é a gestão, né? A gestão entrando lá para ver se dá um up, né? Inclusive eu falo que a gestão... sendo bem feita, né, faz com que as coisas aconteçam até no futebol, que é um exemplo disso aí, né? Esse campeonato aqui foi um sucesso, né, com a participação do Democrata, na Arena do Jacaré, que recebeu todos os jogos, né, a Prefeitura de Sete Lagoas, e eu vi que a Prefeitura de Paraupeba apoiou muito aí as equipes lá. Sempre apoiando. É muito bom. Ô Juca, muito obrigado, desejo sucesso para você nessa caminhada aí, né? O que depender da gente aqui, estamos sempre à disposição, né? E a gente iniciou esse mês aí, esse bate-papo aqui político, né? Que a gente só vai parar na eleição do ano que vem, né? Então, assim, como você também é um nome que está circulando aí, né? Eu fico grato de você ter vindo participar também para dar o seu depoimento. É uma construção, né? Um dominó ali que vai se montando. Eu que agradeço, Tiago, a oportunidade de estar aqui novamente, né? E peço para quem estiver nos assistindo, né, pensar na importância de se participar da política, né? Muitas vezes a pessoa, não sou funcionário público, eu não dependo da política, eu não sou candidato a nada, né? Engano, todo mundo depende da política. Você pode até não achar que não depende, que você não recebe o dinheiro ali de um cargo público. Mas para você chegar na sua casa, para você ter uma iluminação, isso vai depender da política que você vai estar colocando ali, do asfalto, da segurança, da educação, da saúde. A gente depende da política. Então, eu clamo a todos participarem, né? Escolham bem os candidatos. Eu, como falei, nem sei se eu vou ser candidato ou não, mas eu me sinto na obrigação de participar da política, né? Agora tem um detalhe, se você não for candidato a prefeito, você volta como candidato a deputado federal, né? Tem essa possibilidade também, né? Eu acho importante, como diz, eu coloquei meu nome porque eu me preparei para isso. Eu acho que muitas pessoas caem de paraquedas, né? Eu acho que a política é uma coisa muito séria. Para você ir, acordar e falar assim, hoje vamos candidatar a alguma coisa. Você tem que se preparar para aquilo, você tem que preparar a sua vida, né? Porque se eu não tivesse preparado, se as empresas dependessem de mim no dia a dia delas, e a prefeitura também dependesse, eu faria uma coisa, eu quebraria minhas empresas e faria um mau mandato. Então, quando você não prepara para aquilo, você não faz nada bem. Então, graças a Deus, eu tive essa possibilidade de preparar minha vida pessoal para isso, de me capacitar, e é isso. Mas para as pessoas eu peço para participar, né? Quando não é só no dia da eleição, participar, pesquisar a vida de quem que você vai votar, porque quando você vota numa pessoa, você está dando procuração para te representar durante 4 anos ali, e essa procuração não tem jeito de tirar, não.
Depois você vai, o máximo vai poder fazer é reclamar 4 anos. Então, ganha um pouquinho de tempo. Todo mundo pesquisa tanta coisa na internet, como você falou. Pesquisa a vida da pessoa, sabe o que ela é, sabe o que ela já fez, sabe o que ela é capaz de fazer, né? Porque nossa vida depende disso, né? Hoje, você pode ter o melhor plano de saúde ali. Se você for atropelado, você vai direto ali para o hospital municipal, né? Então você tem que ter uma saúde boa, uma educação boa, e isso só vamos conseguir através da política. Então isso que eu peço às pessoas, participem, analise os candidatos, não depois que eles ganharam, porque já não adianta mais nada. Depois que ganhou, ele tem 4 anos ali, não adianta ficar pesquisando sobre ele depois. Pesquise antes, pesquise a vida da pessoa, pesquise o que ela é capaz, o que ela pode fazer por todos nós. É isso aí. Obrigado, sucesso para você aí na sua caminhada. Obrigado a você também que esteve conosco em mais um Santiago Entrevista. Traremos outras entrevistas importantes assim, como essa aqui também, né, nas próximas aí, nos próximos dias. Vamos intercalando, né, os assuntos aqui, mas vamos discutir sim, né, os melhores candidatos para a próxima eleição do ano que vem aqui em Sete Lagoas. Um abraço para você, até o próximo Santiago Entrevista.